Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula pós-edital para o concurso de 2019 Cefaz Distrito Federal, o cargo de auditor fiscal. Essa matéria que nós vamos discutir nessa nossa série de aulas é Tecnologia da Informação. E aí, lembrando que o edital colocou exatamente assim, Tecnologia da Informação, com seus itens que a gente vai fazendo aqui várias questões sobre esse assunto. Só lembrando que nessa série nós vamos resolvendo questões, então vou fazer vários vídeos e cada vídeo nós vamos resolvendo uma questão de acordo com o conteúdo do edital. Mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso Cefaz Distrito Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o curso de Tecnologia da Informação, da matéria de Tecnologia da Informação para o concurso Cefaz Distrito Federal 2019, pós-edital, de acordo com o conteúdo do edital. Vamos lá então para a questão de hoje? Acompanha comigo. Julgue o item que se segue a respeito de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação. Usualmente, os Data Warehouse dão apoio à análise de série temporal e de tendências, as quais requerem maior volume de dados históricos do que os que geralmente são mantidos em bancos de dados transacionais, certo ou errado? E aí, pessoal, sobre Data Warehouse, o que a gente pode responder? Então vem comigo aqui. Primeiro vamos entender o que é um Data Warehouse, é um depósito de dados. Como diz William Inman, um dos primeiros que teorizaram o termo Data Warehouse, é uma coleção de dados que são orientados por assunto, são integrados, são variáveis com o tempo, não volátil e que tem por objetivo dar suporte às tomadas de decisão, aos processos de tomada de decisão nas empresas, nas organizações. Claro que eu vou detalhar agora cada item. Por que orientado por assunto? Essa modelagem orientada por assunto é a partir dos principais assuntos da empresa. Por exemplo, no Data Warehouse, nós podemos armazenar os dados organizados em assuntos como vendas, estoque, controladoria. É a organização, então, orientada por assunto. Outro ponto importante, a gente pode imaginar um Data Warehouse como sendo um grande depósito de dados. Mas de onde vêm esses dados? De várias fontes, de arquivos e documentos, de sistemas de gestão empresarial, de gestão de relacionamento com o cliente, o CRM, de bancos de dados operacionais, todos esses devem fornecer dados para o Data Warehouse. Mas para que isso entre de fato no Data Warehouse de forma correta e organizada, tem que passar por sistemas chamados de ETL. Os ETL são aqueles que fazem a extração, a transformação e o carregamento então desses dados dentro do Data Warehouse através de blocos chamados de Data Mart. Então observa, os vários sistemas da empresa geram muitos dados. Esses dados passam por um sistema ETL que transforma, que extrai, transforma e carrega esses dados dentro do Data Warehouse em blocos conhecidos como Data Mart. Então isso é a ideia do integrado. A integração é realizada do ambiente operacional da empresa para as aplicações do Data Warehouse. Isso visa padronizar os dados dos diversos sistemas em uma única representação para serem então transferidos para a base de dados única do Data Warehouse. Para entender isso, vamos imaginar que o sistema A entende Estado Civil como sou, CA, CEP, DIV, VIL. E o sistema B entende como Estado Civil 1, 2, 3, 4, 5 para solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo. O que o ETL tem que fazer? Tem que integrar isso de uma mesma representação única no Data Warehouse para que esses dados advindos de fontes diferentes e representados de formas diferentes possam ter uma representação integrada dentro do Data Warehouse. Bem, outra coisa importante é que o Data Warehouse é variável com o tempo, ele monta um verdadeiro histórico do que aconteceu na empresa nos últimos anos. Então ele consiste na manutenção de um histórico de dados em relação ao período de tempo maior que os sistemas comuns. Forma a verdadeira memória corporativa, mostrando os dados históricos armazenados, possibilitando aí um tratamento de extensas séries históricas. Então eu posso analisar como era a empresa 2 anos atrás. Eu tenho isso dentro do Data Warehouse. Ele também é considerado não volátil porque após os dados serem integrados e transformados dentro do Data Warehouse naqueles blocos, a gente só vai realizar agora a consulta desses dados e a extração de relatórios, mas não se permite mais atualizações. Outro ponto importante é que esses sistemas tradicionais que a gente gera no cotidiano da empresa são os chamados OLTP, são os transacionais.
Tem o ETL que transforma isso para dentro do Data Warehouse, inclusive advindos de fontes externas, e aí nós temos os chamados sistemas OLAP, que são aqueles sistemas de análise dos dados. O LTP são os dados transacionais do cotidiano e os sistemas OLAP são aqueles que realizam a análise dos dados. Além disso, um Data Warehouse também pode ser muito utilizado para operações de Data Mining, que é justamente a mineração dos dados, descobrindo novas associações nesses dados que ainda não tinham sido percebidas pelos usuários no seu cotidiano, né? Então, só para saber direitinho o termo LTP, então, sistemas transacionais, que são sistemas operacionais das organizações, os processos do dia a dia, da rotina do negócio. Já os sistemas chamados de OLAP são aqueles que analisam grande volume de dados, são relacionados à análise e eles têm muito a ver com o Data Warehouse, porque os sistemas OLAP analisam os dados que estão dentro do Data Warehouse, dentro do depósito de dados, fornecendo então as funções para análise do negócio e tomada de decisão. Então aí nós temos uma boa ideia sobre isso tudo, vamos à resposta da questão agora com todo esse conhecimento acumulado. Usualmente os Data Warehouse dão apoio à análise de série temporal e de tendências, as quais requerem maior volume de dados históricos do que os geralmente são mantidos em bancos de dados transacionais. Perfeito, pessoal, isso está correto, já vou marcar aqui como certo, porque o Data Warehouse é justamente esse depósito de dados que armazena um grande volume de dados, montando uma série histórica, então uma série temporal que mostra as tendências em relação ao que a empresa precisa analisar. Bem, então certíssimo aí a questão e bem interessante para a gente já começar bem a nossa aula para o Cefaz Distrito Federal desse tópico relacionado aí ao Data Warehouse. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou da nossa aula, do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!